Pastor Aguinaldo, para nós darmos início, então, para esse nosso bate-papo, eu acho interessante explicar o que é o termo antissemitismo e quando começou. Eu acho que esse aqui é muito interessante, até o termo. Antissemitismo, a gente usa essa palavra para expressar o ódio, a aversão aos judeus. Mas a gente fala hoje que ele é um termo impreciso. Por quê? Porque a origem do termo anti, que é contra, semitismo, vem de Sem. Por quê? Porque nós sabemos, Noé teve os 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e os judeus, eles vieram da corrente de Sem, né? Então, eles são descendentes de Sem, por isso antissemitas. Mas qual é a questão que fica aqui, talvez um pouco encoberta? Porque você não percebe ao longo da história um ódio, uma aversão, uma agressão a qualquer tipo de semita, mas a gente percebe um ódio persistente, principalmente aos judeus. O árabe, ele também é semita, mas você não percebe a mesma aversão, o mesmo ódio. Inclusive, alguns acham que o termo correto, no lugar de antissemitismo, seria antijudaísmo. Esse termo começa a ser usado, é um autor que usa lá no século XIX, e a partir de então o termo se populariza, né? Então, todas as vezes que se fala antissemitismo, o que se quer dizer é um certo sentimento, uma certa atitude em relação aos judeus, não os semitas de uma maneira completa. Agora, vamos lembrar que, embora o termo seja relativamente recente, o sentimento, a ação, já vem lá de trás. É só você ler o livro de Esther que você já percebe, né? Exatamente. Antes de nós entrarmos nas causas e nos motivos, que são vários, seria interessante também, pastor, trazer a definição. Temos um outro termo também que é antisionismo. Né? O que seria o antisionismo? Aí eu acho que até o antisionismo, ele é hoje um antissemitismo disfarçado. Tá? O que acontece? Sionismo é aquele movimento que começa no século XIX, com Theodor Herzl, que pretendia que o povo judeu se restabelecesse de novo na sua terra e se tornasse um Estado outra vez. Então, esse é o movimento sionista. É que os judeus voltem para sua terra e tenham seu próprio Estado. E que continua porque os judeus continuam sendo motivados a voltar, né, para Israel. Mas só que hoje você acaba tendo um novo tipo de antissemitismo que não, eu não tenho nada contra o povo judeu, mas eu tenho contra o Estado de Israel. Isso é óbvio que é uma maneira de mascarar essa coisa que já vem de longe, que é o antissemitismo. É como se dissesse assim, eu não tenho nada contra os brasileiros, mas o Brasil a gente tem que repreender, negar, né? Então, mais ou menos por aí. Perfeito. E, pastor, houve alguma causa, algo lógico que pudéssemos assim demarcar? Foi por conta de um ato, de algum momento na história que os judeus fez alguma coisa para que surgisse essa questão? Existe algo racional? Qual as causas? Vamos dizer assim, né? Você tem vários motivos alegados, né? Ou, digamos assim, apresentados. Uma pessoa que ele falava assim, explica, mas não justifica, né? Então, é mais ou menos o que você tem aí. É muito interessante, porque alguns judeus, eles querem fugir de um vitimismo, eles não gostam, né? E alguns judeus, inclusive tem um livro muito interessante, que é escrito por uma judia muito famosa, a filósofa Hannah Arendt, e ela tem um livro chamado Raízes do Totalitarismo. E nesse livro, ela procura explicar o ódio aos judeus, né? Então, mais ou menos, eu procuro dar um motivo lógico. O grande problema, pastor Romualdo, é que quando você vai vendo, ele é mutável. Às vezes esse ódio é por isso, às vezes é por aquilo, às vezes é por aquilo outro, às vezes é por aquilo. Então, cada hora você vai ter um. Eu vou chegar. Até é bom falar aqui, né? Vamos falar algo lá do final, talvez o último e mais famoso, a mais famosa alegação. A gente pensa assim que a gente conhece o ódio aos judeus por aquele período nazista que a gente chama de Holocausto. Mas, na verdade, não começou ali. Ali pode ter sido até, digamos assim, uma manifestação muito singular de ódio aos judeus. Mas não começou ali. Aquilo já era um ponto culminante de algo inexplicável que vai acontecer por toda a história. Vamos pegar aqui, só para a gente, ainda nós somos bíblicos, né? Mas acho que o melhor livro que representa isso é o de Esther. E qual foi a alegação do Amã? O Amã chega para o rei e fala assim, ó rei,
tem entre o teu reino aí espalhado um povo cuja lei é diferente de todos os outros povos e que não segue as nossas leis, ó rei. Então ali ele fez uma fofoca, ele fez um negócio, mas qual era a razão dele ali? É que ele ficou com raiva do Mardoqueu, o Mordecai, que não se curvou para ele. Então ele arrumou uma razão para um ato, foi assim, não é o primeiro ato antissemita da história, que teve outras tentativas antes, mas foi assim, a solução final que queria se dar ali, e a gente entender, então a coisa já começa ali. E era exterminar o povo mesmo, né? Crianças, jovens, Todo idosos, mundo. todo mundo. É pensar, qual uma razão? Ah, ele não se curvou para mim.